Queridos casais, queridos sacerdotes, conselheiros espirituais, primeiramente queremos agradecer a cada um de vocês que estão nos acompanhando neste momento. A presença de vocês é sempre motivo de muita alegria, mesmo que seja virtualmente. Aproveitamos para mais uma vez acolher aos que participam pela primeira vez deste Colégio Nacional. Sejam todos bem-vindos. Gostaríamos de, antes de iniciarmos essa nossa fala, fazermos juntos a oração ao Espírito Santo, para que Ele nos ilumine, faça de nós os seus instrumentos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bom, primeiramente gostaríamos de nos apresentar para aqueles que ainda não nos conhecem. Nós somos Lu e Nelson, nós estamos casados há 30 anos, temos um casal de filhos, estamos também no movimento das equipes de Nossa Senhora há 30 anos, temos uma neta, um genro e moramos em Goiânia, Goiás. A nossa equipe 1 do setor A de Goiânia, Nossa Senhora da Divina Providência. E estamos a serviço do movimento como casal responsável pela animação da Super Região Brasil, das equipes de Nossa Senhora. Gostaríamos também de aproveitar e mostrar para vocês a nossa família, que é a nossa riqueza, é a nossa força. Muito bem, queridos amigos, como vocês sabem, nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre as orientações para o ano de 2021. Há poucos dias atrás, nós participamos do Colégio Internacional da EIRI, ou reunião virtual, assim como foi chamada. Clarita e Edgardo, casal responsável internacional, nos apresentaram uma fala, fazendo uma reflexão, um balanço, na verdade, dos primeiros anos de trabalho dessa equipe da EIRI. E também nos apontou o caminho que devemos percorrer nos próximos 4 anos de trabalho até o próximo encontro internacional em 2024. Achamos importante apresentar a vocês um pouco dessa reflexão para que todos juntos possamos fazer essa avaliação e darmos continuidade à nossa viagem rumo à santidade, para que possamos vislumbrar o caminho a ser percorrido, que é muito importante procurar ter uma visão de conjunto de toda a rota, visto que sem ela é difícil compreender a razão de cada etapa da viagem. E nós, responsáveis pelo movimento, todos nós, como capitães deste barco, temos a responsabilidade de verificar com a EIRI e lembrar ao Colégio Nacional qual é a nossa posição na rota que estabelecemos e qual é o rumo a seguir após cada uma das 6 etapas da viagem. Devido a essa intempestiva e inesperada tormenta chamada Covid-19, que nos apanhou de surpresa e afetou o mundo inteiro, este infeliz impedimento obrigou-nos a continuar a viagem, privando-nos dessa reconfortante escala que é o Colégio Nacional, no movimento das equipes de Nossa Senhora, onde todos os anos é realizado para animar-nos, abastecermos-nos para prosseguir em nossa missão. Este ano, tivemos que recorrer a essa medida extraordinária de realizar apenas um encontro virtual, que, obviamente, não poderá substituir a riqueza do colégio vivenciado presencialmente, mas que, nas circunstâncias em que vivemos, constitui um necessário reabastecimento no mar alto que nos encorajará e dará ânimo para continuarmos a nossa viagem. Este encontro
permite-nos, com serenidade e com esforço de todos, continuar a rota, remando com o mesmo norte, promovendo a sinergia e o empenho do colégio em prol da missão que o movimento e o Senhor confiaram a cada um de nós, para preservarmos e velarmos pela unidade e pela fidelidade aos princípios que nos inspiram. A ERI resolveu fazer esta paragem para refletir e avaliar o percurso porque consideram essencial que nenhum de nós, responsáveis, os primeiros animadores do movimento, tenhamos dúvidas sobre qual a razão do itinerário que nos foi estabelecido, pois só assim conheceremos, que é uma condição essencial para poder servir com convicção e autoridade. Não a razão que vem da imposição, mas da credibilidade de quem vive e que anuncia. Ao rever o diário de bordo, que temos escrito juntos nesses 2 anos de conhecimento, de planejamento e de primeiras ações, encontramos uma quantidade realmente importante de informação, de projetos, de documentação, de reuniões e encontros, que tem uma razão de ser e que é conveniente situar na grande carta de navegação que desde Fátima, em 2018, tem guiado a nossa viagem, que terminará em 2024. Lembrando, como a Lu colocou, que nós estamos falando, referendo a ERI. Como vocês sabem, qualquer viagem necessita de um roteiro que não pode ser concebido de maneira improvisada, mas que deve ter, desde o início, objetivos claros e referências firmes, que permitam sempre triangular a nossa posição e verificar se estamos no rumo certo, fazendo permanentes ajustes exigidos pelas circunstâncias particulares que vão surgindo ao longo desse percurso que nós temos. Este itinerário teve um porto de partida, lá no encontro de Fátima em 2018, no qual recebemos as coordenadas de 2 faróis, que são as referências que estabelecemos para programar a rota. Então vamos lá no primeiro farol, que é o documento Vocação e Missão, que gradualmente estamos conhecendo, interiorizando e pondo em prática, e que constitui um apelo concreto para discernir e agir como responsáveis pela construção do futuro, aceitando e respondendo às grandes necessidades com que o mundo nos interpela. Este documento faz-nos compreender que ser um movimento em saída não é uma posição, mas sim uma exigência inadiável e que devemos responder numa perspectiva pastoral. Hoje, pensamos que se este documento tivesse sido escrito depois desta pandemia que estamos passando, teria tido outras considerações particulares, que hoje cada um de nós poderíamos imprimir nele. Porque este vírus pôs em evidência não só a fragilidade de nossa existência, mas também a vulnerabilidade global em que tudo o que acontece num lugar ou no outro acaba por nos afetar universalmente. Nunca antes o conceito de globalização tinha sido tão evidente, nem o papel de corresponsabilidade que se diz respeito a todos nós. E no segundo farol, vamos dizer a Carta de Fátima, que foi o anúncio da viagem e o envio que o movimento realizou a partir desse porto, inscrito na transição de pensamento entre a anterior tripulação da ERI e a que assumiu com essa nova ERI, responsável por levar este barco ao porto seguro com a ajuda de cada um de nós. Na configuração dessa viagem, é necessário e essencial ter uma bússola que nos permita enquadrar todo o itinerário, tendo claro qual é o norte que nos guia, o que, no nosso caso, é determinado pela orientação geral para estes 6 anos de trabalho, que já é de conhecimento de todos, não tenham medo, saiamos, que sem negligenciar o trabalho interior da nossa espiritualidade conjugal, que é pedra angular da nossa essência, nosso carisma, nos faz deixar de lado a tentação da autorreferência, convidando-nos a renovar a nossa visão de movimento, atravessando as fronteiras da nossa zona de segurança.
E o texto bíblico em que se baseia essa orientação geral é extraído do livro do profeta Isaías, que transmite as palavras de Deus ao seu povo. Não tenham medo, pois eu estou contigo. Não te assustes, pois eu sou o teu Deus. Eu te dou coragem. Sim, eu te ajudo. Eu te seguro com as minhas mãos justiceiras. Esse versículo, no contexto da orientação, lembra-nos que não são as nossas forças que nos qualificam para ser missionário, mas que somos apenas instrumentos imperfeitos nas mãos de Deus, que conhece as nossas forças e as nossas fraquezas, e que está disposto a sustentar-nos e a apoiar-nos em todas as situações que surjam no exercício da missão confiada a cada um de nós, caminhando ao nosso lado. Como São Paulo já nos dizia na carta aos Romanos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Antes de avançarmos com este olhar de onde estamos para onde vamos, há um conceito que gostaríamos que, antes de mais, todo o colégio compreendesse e de que todos os equipistas estivessem cientes. Na dinâmica de animação do movimento das equipes de Nossa Senhora, sabemos bem que, desde as suas origens, os serviços têm uma duração limitada no seu tempo. Desde o serviço de casal responsável de equipe, passando por cada instância de serviço, até a ERI e do seu casal responsável. Essa condição tem várias vantagens que o tempo tem confirmado e que vale a pena recordar. Essa transitoriedade periódica é garantia de que haverá sempre sangue novo a animar o movimento com o entusiasmo e as forças necessárias, que certamente poderiam diminuir com o tempo se os serviços tivessem uma duração indefinida. Que a colegialidade daqueles que o seu tempo, com a ajuda do Espírito, chamam para servir em cada instância, possa ter uma leitura dos sinais do tempo, para procurar o que é melhor para o movimento, sem estar vinculado a designações vitalícias ou a motivações que não seja a de preservar o ardor no coração e a fidelidade aos princípios que nos inspiram. Que o olhar renovado das instâncias de animação e das suas equipes de apoio e de serviço tragam sempre novas ideias e estratégias que, com outras perspectivas, que enriquecem a vida do movimento. Que nunca haja uma ideia de hierarquia de serviços, porque, no fundo, a princípio, a única responsabilidade vitalícia que todos partilhamos no movimento é o de sermos corresponsáveis pelo cuidado e o dom que nos foi dado no carisma da espiritualidade conjugal, e membros de uma equipe de base com quem percorremos esse caminho de fé. Nessa transitoriedade da animação do movimento, não existe programas de governo ou mudanças bruscas de orientação daqueles a quem o lugar é transferido. Pelo contrário, o que existe é o cuidado e a continuidade de uma linha de pensamento e discernimento que evolui com o passar do tempo e a leitura das realidades de cada momento da vida do mundo, da igreja e do nosso movimento. A saída missionária para a qual as equipes de Nossa Senhora têm preparado nos últimos anos não é um capricho da ERI, ou uma ideia de alguns responsáveis que decidiram virar o leme do rumo do movimento. Antes, elas obedecem um princípio, em primeiro lugar, ao itinerário lógico de sermos discípulos de Jesus e produto de uma vocação que amadurece num processo de formação, o que implica assumir a missão de acordo com o nosso carisma e a nossa especificidade. E, em segundo lugar, a caminhar de mãos dadas com a Igreja, que nos anima a oferecer uma resposta concreta aos desafios que o mundo de hoje nos impõe. O percurso do seguimento de Jesus tem várias etapas que vão se realizando com precisão, apesar de poderem ter várias nuances no que não alteram a sua essência. Fomos escolhidos, fomos chamados, temos nos formado.
E como consequência dessa formação, adquirimos a consciência para estarmos agora prontos para sermos enviados, assumindo a missão a que Cristo nos chama. E isso não se diz respeito apenas para os responsáveis, mas para todos os membros do movimento, para todos os equipistas. E nesse período da vida do movimento, este despertar de uma consciência missionária nas equipes de Nossa Senhora responde ao apelo do Papa Francisco para fazer da igreja um hospital de campanha. Alegoria com a qual nos diz que não podemos permanecer num confortável isolamento das muitas vezes incômodas realidades do mundo, mas que, pelo contrário, devemos derrubar as fronteiras para ir ao seu encontro, levando ajudas concretas a partir da nossa especificidade, que naturalmente também estão carregadas com as nossas próprias fragilidades, que nos tornam mais humanos, menos perfeitos, mais sensíveis, menos autossuficientes e, por isso, talvez, mais curadores. Para os 3 primeiros anos dessa ERI, no âmbito da orientação geral, vocês lembram? Não tenham medo, saiamos. Nos foi proposto 3 orientações específicas, todas elas a partir de uma perspectiva missionária, nas quais vamos nos ater para que possamos analisar o nosso percurso a curto prazo e também ano a ano. Então, primeiramente, saiamos para servir, assumindo as nossas fragilidades, que foi vivenciada em 2019. Chamados a ser santos, estamos terminando de viver ela agora em 2020. E matrimônio, sacramento de missão proposto para 2021. Vejamos brevemente a motivação de cada uma dessas orientações e o lugar que ocupam no contexto da orientação geral, que marca o rumo atual do nosso querido movimento. Muito bem, então vamos ver a partir da orientação de 2019. Saiamos para servir, assumindo as nossas fragilidades. A orientação específica para o primeiro ano deste novo ciclo foi um convite a servir dentro e fora do movimento, sem ignorar as nossas próprias fragilidades, que também precisam ser abordadas, e sem deixar de cultivar o nosso caminho espiritual. Em alguns setores do movimento, houve vozes de preocupação que temiam que essa saída missionária para a qual as equipes estavam a convidar se tornasse um ativismo, que deixasse de lado a nossa essência, o nosso carisma. E também outras vozes que alertaram para o perigo de servir fora das nossas fronteiras, sem estarmos preparados para isso. A uns e a outros foi respondido com as palavras do Papa Francisco, que exprime a exortação Gaudete et Exsultate. Somos chamados a viver a contemplação mesmo no meio da ação e santificamo-nos no exercício responsável e generoso da nossa missão. Nunca podemos dizer que, de um ponto de vista humano, que estamos prontos ou que já atingimos o nosso pleno desenvolvimento, porque o nosso processo de formação nunca termina. A força que nos impele a servir, apesar das nossas próprias fragilidades, é a consciência de que somos apenas instrumentos nas mãos de Deus, que não nos chamou para ser perfeitos, mas precisamente reflexo do seu amor, sem que prevaleçam as nossas próprias seguranças humanas, deixando que Ele haja através de nós. Durante este ano, o tema de estudo que nos acompanhou foi Reconciliação, Sinal de Amor, que, fazendo eco ao Encontro Internacional de Fátima, nos conduziu a partir da parábola do Filho Pródigo, à profundidade espiritual do amor divino, do amor do Pai misericordioso. Esse tema de estudo constituiu uma preparação espiritual para reconhecer e assumir as nossas próprias fragilidades, ao iniciar este caminho de movimento numa atitude de saída e para ir ao encontro das necessidades daqueles que nos interpelam. Aí em 2020 veio chamados a ser santos.
no itinerário da rota iniciada a partir de Fátima, a segunda etapa da nossa viagem tinha como orientação específica chamados a ser santos. Dissemos que continuaríamos a gravitar em torno das mesmas linhas de ação que no primeiro ano. Um ano não é, evidentemente, suficiente para superar a inércia, para despertarmos e nos desinstalarmos de nossa zona de conforto, para nos pôr em marcha a resposta a todos os desafios que enfrentamos durante todo o primeiro ano. Como dizíamos atrás, essas orientações específicas, embora formuladas para serem seguidas durante um ano, vão realmente se incorporando na nossa caminhada para nos acompanharem em todo o nosso percurso que o fato de sermos equipistas nos propõe nesta viagem de toda a vida. Nessa identificação e resposta ativa aos desafios que nos rodeiam, para este período de 2020, nos foi posto a tônica em chamados a ser santo, que, de acordo com a exortação apostólica do Papa Francisco Gaudete et Exsultate, pretendia, como o Santo Padre declarou, fazer ressoar mais uma vez o chamamento à santidade, procurando encarná-lo no contexto atual com os seus riscos, desafios e oportunidades. Este convite é de grande pertinência para o discernimento que o movimento está realizando neste momento da vida. O tema de estudo durante este período foi Casal Santo, Alegria da Igreja, Testemunho para o Mundo. Um convite que nos recordava o apelo a seguir no caminho de santidade da nossa vida cotidiana e a partir da nossa condição de casais sacramentados. E por fim, para este ano de 2021, matrimônio, sacramento de missão. Para essa terceira etapa da viagem, que estamos iniciando não num colégio presencial, mas num colégio virtual, o roteiro estabelece a orientação específica, matrimônio, sacramento de missão. Qual a intenção dessa orientação específica e como se enquadra na concepção da orientação geral e do trabalho planeado para esses 6 anos que vão de Fátima 2018 ao Encontro Internacional em 2024. O nosso fundador, Padre Henri Caffarel, afirmava: se as equipes de Nossa Senhora não forem um viveiro de homens e mulheres prontos a assumir corajosamente todas as responsabilidades na igreja e na cidade, perdem a sua razão de ser. No pensamento do nosso fundador e no trabalho que o movimento das equipes de Nossa Senhora propõe aos casais, partimos da premissa de que aqueles que assumem a sua realidade conjugal como um sacramento da igreja são casais que não só vivem a sua conjugalidade em Cristo, mas que se tornam um sinal visível do amor de Deus. Por essas palavras, a sua vida tem uma missão profundamente testemunhal, que tem um efeito transformador que o casal humano só pode concluir a partir da especificidade do seu sacramento. Não podemos esquecer que na mística das equipes de Nossa Senhora, o testemunho de vida é um dos pilares fundamentais que nos permitem revelar o nosso carisma no ambiente onde a nossa vida se desenrola. O testemunho de vida de um casal equipista tem uma marca de serviço, tanto dentro quanto fora do movimento, em que as graças do sacramento que vivemos e renovamos todos os dias nos levam a assumir um papel determinante na resposta às necessidades que a Igreja e o mundo nos apresentam. Como disse o apóstolo São Tiago, uma fé sem obras é uma fé morta. Mostra-me a tua fé sem obras, que eu, pelas minhas obras, te mostrarei a minha fé. E é por essa razão que, cometendo uma ousadia teológica, ousamos dizer que o matrimônio é um sacramento de missão, porque não se concebe a vida conjugal sem fecundidade. E não estamos nos referindo apenas à fecundidade biológica, mas à capacidade de sermos portadores de vida
no meio em que vivemos, onde existem problemas, realidades conjugais diferentes, que podemos ajudar a enriquecer. A missão não é uma escolha, mas sim uma consequência do fato de sermos um casal cristão, de sermos sacramentos vivos que se renova e se valida dia a dia. Em rigor, o sacramento da missão por excelência é o sacramento da confirmação, em que Deus confirma em nós a obra que começou com o batismo e nos leva à consolidação da força cristã. O Catecismo da Igreja Católica nos diz que a confirmação completa a graça batismal. Ela é sacramento que dá o Espírito Santo para nos enraizar mais profundamente na filiação divina, incorpora-nos mais solidamente em Cristo e tornarmos mais firmes o laço que nos prende à Igreja e associa-nos mais à sua missão e ajuda-nos a dar testemunho da fé cristã pela palavra acompanhada pelas obras. A palavra bíblica que ilumina essa orientação para este ano é a palavra de Jeremias. Pois irás aonde eu te enviar e dirás tudo aquilo que eu te mandar. Na mesma chave da missão com que estamos tendo o itinerário destes anos posteriores ao encontro de Fátima, lemos essa palavra com um imperativo baseado na esperança que o Senhor deposita em nós e que, na missão do casal humano, implica revelar o plano de Deus no nosso plano de vida, na qual estamos dispostos a ir para onde Ele nos enviar. A clara exortação de Deus ao profeta para este assume o papel que lhe compete, apoiando na confiança de ser instrumentos nas suas mãos. É a mesma que, como casais sacramentados, exortados a assumir na orientação deste ano. E o tema de estudo que vai fazer parte desse nossa trajetória durante este ano é Matrimônio, Sacramento de Missão, que tem como propósito compreender a natureza da missão cristã, que não é senão captar o plano de Deus em nós e trabalhar para que ele se realize. Há quem possa dizer que podemos ser demasiado incisivos ao falar de missão. É claro que o somos, pois só compreenderemos a nossa condição de discípulos missionários é que poderemos nos preparar para avançar no caminho traçado para todos nós. Concluindo essa nossa fala sobre as orientações para 2021, começamos com a orientação geral. Não tenham medo, saiamos. A orientação específica para 2021, para o próximo ano, matrimônio, sacramento de missão. Na perspectiva do método ver, julgar e agir, criada pelo cardeal Joseph Cardin, seguimos no ver, através da leitura e estudo do tema, matrimônio, sacramento de missão. O que queremos alcançar do ponto de vista das equipes de Nossa Senhora é que um casal que assume a sua realidade conjugal como sacramento da Igreja seja um casal que não só vive a conjugalidade em Cristo, mas que se torne este sinal visível do amor de Deus. Julgar, através da vivência do ponto concreto, retiro. Este ano, esse ponto concreto ficou bastante prejudicado, e é justamente no retiro que temos a oportunidade de vivenciar todos os pontos concretos, e também a avaliar nossa vida, nossa trajetória como casal, como família, como movimento e também como cristãos. E finalmente, o agir, através do testemunho de vida e das sugestões citadas no documento Vocação e Missão. E aqui podemos observar dois aspectos. O primeiro, não devemos esquecer que na mística das equipes de Nossa Senhora, o testemunho de vida é um dos pilares fundamentais que nos permite revelar o nosso carisma, como a Lu colocou na fala. O segundo,
quando pensamos na teologia do matrimônio, é impossível não pensar na teologia que brota dos escritos de nosso fundador, Padre Henrique Cafarel, que via o matrimônio cristão em todo o seu sacramento como uma perspectiva missionária e um caminho de santidade ao qual a Igreja nos chama e nos convida hoje. Então, já encerrando essa nossa fala, concluindo tudo isso que o Nelson colocou agora, a gente gostaria de citar um trecho de um poema da Cora Coralina, uma poetisa goiana, que diz o seguinte: o que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher. Esse é o objetivo dessa nossa trajetória, dessa revisão que fizemos através da proposta da ERI para esses anos, que nós estamos numa caminhada rumo à santidade, a qual a gente tem o objetivo de alcançar através da nossa vivência conjugal, mas que de nada adianta estarmos a caminho se nós não semearmos, Então, que fique isso, semear, na verdade, é o fruto da missão, Nós que estamos em missão, temos que semear. E essa oportunidade da missão é chegada a cada um de nós com uma colocação de Deus na nossa vida. E que façamos igual a Cora Coralina colocou. Caminhamos nós dois como casal para a santidade, mas também semeando, também levando a outros casais a também chegarem na condição de caminhada para a santidade. Seguimos animados, seguimos em frente, temos muito o que caminhar e muito a crescer. Ok? Muito obrigada pela atenção de vocês, fiquem com Deus e um ótimo encontro a todos.